Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje dia 22 de março. E os destaques que nós preparamos para essa edição são: a dengue está apertando o cerco. Em menos de 3 meses, quase 700 pessoas já morreram em função dessa doença e mais de 1.000 casos estão em análise. Tem que se cuidar, hein? O projeto de lei que define o fim das saidinhas dos presídios agora está na mão do presidente Lula. Será que ele irá vetar ou aprovar esse projeto? Uma situação muito triste. Uma criança de 10 anos que foi atendida por 4 vezes por médicos na UPA 24 horas e no PA São Roque. Ela está na UTI do Hospital Tacchini por erro de diagnóstico. Caso complicado de saúde aí do município. Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves decide sobre a manutenção de sua presidência. E os destaques da dupla Grenal, sem jogos no final de semana. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias irá apresentar hoje. Comigo, Ednei Paini, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos por aqui o Jornal Últimas Notícias e vamos abordar o bloco Entendendo a Política. Vamos falar de 2 assuntos hoje. Um que ontem a Câmara dos Deputados decidiu terminar com a saidinha e a decisão foi quase unânime. No Senado, a votação foi aprovada por 62 votos a 2 pessoas que foram contra essa proposta. 2 senadores acham que a saidinha tem que ter e 62 acham que não. A proposta de lei só voltou para o Senado porque foi acrescentada uma emenda na lei, que partiu do senador Sérgio Moro, que abre exceção para aqueles detentos que estiverem estudando. E um exemplar comportamento, né? E também não estão cumprindo penas por crimes hediondos. Coisas desse tipo. Pois nos moldes de hoje em dia, a regra é bem branda. Nessa última saidinha que teve aí no final do ano, 20% dos detentos não voltaram para a cadeia. E nesse mesmo tempo, os crimes de pequeno porte aumentaram. Até mesmo aqui em Bento, há registros de detentos que foram beneficiados com a saidinha e no mesmo dia que saíram, assassinaram cidadãos. Por roubar, né? Foram as vezes que... Fora as vezes que as pessoas não registram essa queixa. Pessoal, tem que registrar. Sempre que você for roubado, que acontecer alguma coisa, tem que prestar queixa, sim. Registrar para as autoridades saber que tem aquele problema naquele certo bairro, naquele certo local. Aí eles podem tomar decisões cabíveis, botar mais gente para rondar, fazer mais coisa certa. Então, pessoal, se acontecer algum roubo, alguma coisa assim com você, é bom você ir na polícia lá e dizer, o negócio é o seguinte, deu problema lá, tá? E daí eles vão tomar as decisões cabíveis. Mas então a lei está quase aprovada com o fim das saidinhas dos presídios. Agora segue para o veto ou aprovação do presidente Lula. Pera aí. Lembrando que ele defendia, né, criminosos que roubam celular, que não vão presos, né?
pois é um crime de baixo impacto. Lembra que o presidente falou isso? Então fico aí no aguardo do presidente Lula. Será que ele ficará a favor dos criminosos ou a favor da sociedade? Vamos esperar e ver. Vamos divulgar aqui depois esse resultado com certeza. Bom, o segundo assunto da sexta-feira é sim sobre a dengue. É dengue, pessoal. Sim, é um caso político, pois incide em saúde pública. Pois não terminamos nem o terceiro mês desse ano e já morreram 682 pessoas com esse mal. E mais de 1.000 pessoas estão em investigação. Já pensou se esse pessoal que está em investigação também foi morte por dengue? Já pensou 1.682 mortes aí, ó, em 2 meses e 22 dias? Pessoal, esses números, eu sempre falo da onde eu tiro os números, né? Esse número é de acordo com o que o Jornal Nacional da Rede Globo apresentou ontem à noite. Então, sim, é um problema público. Pois se tem o remédio, ou seja, a vacina, ela não é experimental, ela só não está sendo produzida no Brasil. Ela é cientificamente comprovada que funciona. E o governo não quer comprar esses imunizantes, né? Então é um problema sério mesmo de política. De acordo com a secretária nacional da Saúde, Anísia, a ministra explana que está esperando aí que os imunizantes sejam produzidos aqui no Brasil. E daí sim eles vão ser aplicados nos brasileiros. Falou aí a ministra Nízia, hein? Que coisa, né? Esse foi o bloco político, entendendo a política, para você ver como se desdobra o cenário político aqui no Brasil. Lembrando que outubro, nunca vou deixar de lembrar vocês que outubro tem eleição. Eleição municipal é o pilar de toda a política mundial, tá? De toda a política nacional, aliás, né? Pelo menos aqui. Bom, vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, no meio dessa semana que termina aí, sem jogos. A Conmebol divulgou as datas e horário dos jogos do Grêmio na Libertadores e do Inter na Sul-Americana. Mas se você não inteirou com essas datas e horários, eu vou apresentar para vocês agora. Porque o Inter só joga segunda e o Grêmio na terça. O tricolor estreia no dia 2 de abril, terça-feira, às 21 horas, contra o The Strongers, na altitude da Bolívia. Enquanto o Internacional estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Belgrano, em Córdoba. Também no mesmo dia, né, dia 2 de abril, só que um pouquinho antes, às 19 horas. Então o itinerário do Grêmio fica assim, ó, presta atenção. No dia 2 de abril, às 21 horas, enfrentando o Stronger. No dia 9 de abril, às 19 horas, Grêmio e Achipato. No dia 23 de abril, às 19 horas, Estudiantes e Grêmio. No dia 8 de maio, às 19 horas, o Achipato e Grêmio. No dia 15 de maio, às 19 horas, Grêmio e Estudiantes. E no dia 29 de maio, às 19 horas, Grêmio e The Strongers. Esta é a caminhada diante da fase de grupo da Libertadores. E o Inter tá na Sul-Americana e fica assim, ó, no dia 2, né, estreia, né, às 19 horas, Belgrano e Inter, sempre fora de casa. Pois dia 10 do 4, às 21 horas, Inter e Real Tomayapo. Dia 25 de abril, às 23 horas, Delfim e Inter. No dia 7 de maio, às 21 horas, Real Tomayapo e Inter.
E no dia 16, fechando 16 de maio, aí às 19 horas, Inter e Delfim. Para fechar a fase de grupos aí no dia 28 de maio, às 21h30, Inter e Belgrano no Beira-Rio. Não fecha aqui no dia 16 de maio, né? Fecha dia 28 de maio, né? Às 21h30, Inter e Belgrano no Beira-Rio. Não dá pra errar, né? Como foi mencionado no início do programa, nesse final de semana não tem jogo da dupla Grenal. Mas na segunda-feira o Internacional entra em campo, provavelmente, sabe sem quem? Lucas Alário. Talvez Lucas Alário aí não esteja em campo, né? Ele deixou o Beira-Rio e foi se tratar com o seu médico particular na Argentina. É aquele médico que operou o joelho dele o ano passado. E tirou o Alário dos gramados aí por 9 meses, é bastante tempo, né? Mas dessa vez aí, esperamos que a lesão seja bem menor, de menor impacto. Pois ainda não temos informações a respeito dessas dores que ele anda sentindo na perna. A equipe do Inter, a equipe médica do Inter ainda não falou nada para nós. E a notícia em primeira mão que chega é que o Grêmio está bem perto de fechar com Gabigol. É, você não viu errado. Já aconteceu o primeiro contato aí alguns meses atrás. Todo mundo disse que não disse. Agora segue as negociações. A direção gremista, em primeiro plano, vem negando, né? A janela abre do dia 1º ao dia 19 de abril. Então as negociações, se avançarem, né? Vai trazer o Gabigol para o Grêmio. Mas isso só o tempo irá dizer. Não falhou também a primeira negociação com Soares, você lembra? Claro que falhou. Todo mundo duvidando que Soares ia jogar no Grêmio e esse tal de Soares veio para o Grêmio e arrepiou, né? Esse é um mercado que às vezes nos surpreendem. Voltamos na segunda com mais informações da dupla Grenal. E vamos falar do jogo de segunda na segunda. Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo do Jornal Últimas Notícias e oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, pessoal. Quer dar um presente para aquela pessoa que você gosta e quer dar um presente em forma de saúde? Vá até a Natal Fitness, bem ao ladinho do Shopping América. Com relação à saúde, agora sim nós vamos abordar um caso bem complexo. Preste muita atenção no que eu vou dizer porque é muito dolorido, tá? É onde uma criança de 10 anos... que nesse momento está na UTI do Hospital Taquini. É sobre ela que nós vamos falar. Ela está enfrentando um caso muito sério. O caso iniciou na madrugada de domingo. Domingo passado, onde uma menina de 10 anos reclamou aos seus pais sobre um desconforto abdominal. Ela estava com uma dor de barriga. E mesclado aí com febre, vômito, é claro que os pais foram buscar atendimento médico. Então seus pais a levaram até o pronto atendimento São Roque. Lá o doutor de plantão atendeu a criança e diagnosticou como uma virose. Ela foi medicada e foi levada para casa. Na segunda-feira a menina fala aos pais que está com muitas dores. E nessas queixas
foram ampliadas, né, diarreia e dor de cabeça, junto com sintomas que ela já tinha, né, que era vômito, febre, dores abdominais. Então eles levaram a menina para o atendimento na UPA 24 horas, né, dessa vez, porque não funcionou ali, né, não funcionou no PA São Roque. E novamente ela foi diagnosticada com uma virose. Foram feitos exames e ela foi diagnosticada com uma virose. Foi medicada e novamente recebeu alta. Isso na segunda. E na terça-feira, então, as dores pioraram consideravelmente. Então, os pais voltaram ao pronto atendimento São Roque, onde a médica decidiu levar a menina de 10 anos para a UPA 24 horas. E lá eles fizeram novos exames e diagnosticaram que era uma virose. Então medicaram a menina com paracetamol, um medicamento aí que eles sempre usam quando o paciente sente dor, né? E na quarta-feira a menina diz aos pais que não aguenta mais de dor. O pai, sem saber o que fazer, sem ter outra solução, levou a menina a um atendimento particular. Todo pai faria isso, né? Se você levou para a UPA 4 vezes e não funcionou, 4 médicos olharam e não descobriram o que sua filha está sofrendo de dor tem, então ele foi a um atendimento particular. Não tem onde correr, né? Onde a médica fez na hora uma tomografia e uma ecografia. E foi considerado o seguinte, que o apendicite dela, da menina, estava a ponto de estourar. Estava 3 vezes maior do que de uma pessoa adulta. E já apresentava vazamentos. Uma situação de risco de vida, pessoal, que precisou passar por 2 atendimentos na UPA e 2 atendimentos no PA São Roque. E os profissionais não conseguiram detectar o problema. Então foi que o pai entrou em contato com o secretário municipal de saúde, depois que ele descobriu que era apendicite. E o Gilberto Júnior, que é o secretário, agilizou a internação. E somente ontem pela manhã ela foi operada. E de acordo com os boletins médicos, de acordo com seu pai, ela ficará na UTI pediátrica até no mínimo no dia 27. Se tivessem esperado mais alguns instantes, não sei o que aconteceria com a saúde dessa menina. Então, desde já, nós desejamos aí uma breve recuperação a ela. E como teve esse caso, pessoal, muitos outros acontecem e não são noticiados, porque não chega ao nosso conhecimento. Se aconteceu alguma coisa dessa magnitude com você, procure a imprensa, né? Eu presenciei vários casos quando fui até a UPA. Presenciei vários casos tristes, tá? Pedimos que a administração pública de Bento Gonçalves, que de vez em quando fala que é a melhor saúde que tem, tenha mais cuidado ao contratarem os médicos. Não sei se é os médicos ou o que é, mas pense aí. A menina de 10 anos passou por 4, no mínimo 4 médicos. E eles acharam que era virose. E ela estava com apendicite estourando. No mínimo 4 profissionais não detectaram o problema. Se você vai numa mecânica de automóveis, o técnico que está lá ele vai ter que detectar o problema do seu automóvel. Só que com uma vida humana é diferente. A gente tem que cuidar, hein? Tem que cuidar. Vamos a um pequeno comercial e em breve voltaremos aqui com o jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, falei, né? Rapidinho a gente volta. Harmony Sonorizações e Natal Fitness são as empresas que patrocinam o jornal Últimas Notícias. Voltando ao nosso pleito de notícias, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves definiu durante a Assembleia Geral realizada nesta terça-feira, no início dessa semana, dia 19, sobre a nova diretoria e o Conselho Fiscal da entidade para a gestão que vai até 2027. A atual presidente Maria Lúcia Gava Severa foi escolhida para permanecer no cargo ao lado das vice-presidentes Lade Donadel e Valéria Farina. Maria Lúcia completa 15 anos à frente do cargo. É uma história intimamente ligada a quase 5 décadas de atuação na instituição. Desde 2009, né, ela é presidente, né? E seu histórico consta aí quase 30 anos como voluntária nas benfeitorias colecionadas aí liderando as ações desta entidade. A presidente elevou a Liga de Combate ao Câncer ao patamar do apoio de pacientes acometidos pela doença e promove várias campanhas de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. A conclamação para mais um mandato na condução da instituição representa o reconhecimento ao esforço empreendido na entidade, que conta com serviços práticos, funcionais e assistenciais prestados aí no Centro Assistencial Andressa Zietoli. É possível acompanhar e ajudar o trabalho da Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves pelas redes sociais. Quer ajudar? Olha aí, entre aí www.ligaccbg.com.br ou através aí da sua sede que fica na Ramiro Barcelos 580 ou pelo telefone que é o 54-3451-4233. A sua localização é onde é na Ramiro Barcelos 580, fica ao lado do Hospital Taquini aí para facilitar muita coisa. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, vamos ver qual é o botãozinho aqui, ó. A imagem de fundo se refere aos agraciados com o Mérito Logista 2023, que aconteceu ontem à noite no Dalonder Grande Hotel. O prêmio é oferecido pela CDL de Bento Gonçalves, CDL-BG, e é dedicado aí aos empreendedores locais sobre a distinção do 33º Mérito Logista da Câmara de Dirigentes Logistas de Bento Gonçalves. O prêmio é oferecido desde 1989. É o momento de merecida celebração, afinal, todos que trabalham e se dedicam muito para chegar até este momento aí. Bom, pessoal, parabéns aí aos agraciados que estão aí na tela e voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!